pessoal, vamos continuar hoje a aula de CAD, tá certo? E evoluir o desenho que nós fizemos na última aula, tá? Vamos só dar uma resumida aqui nas mudanças. Eu tenho um cômodo novo aqui, tá certo? Que ele tem aqui da face externa do que existia antes para lá 2,60 nessa direção, na direção vertical, vamos dizer assim, Y, né? E aqui na horizontal eu tenho 4,15 da face externa para cá, tá? Aí acrescentamos duas portas, colocamos nomes dos ambientes. Essas cores aqui vão estar representando espessuras das linhas, então eu vou falar para vocês, né, sobre isso. Colocamos o título do desenho e colocamos as cotas, tá? Além disso, nós também vamos imprimir o desenho. Na verdade, vamos imprimir aqui em PDF, tá? Vamos gerar um PDF, mas se você tiver impressora é a mesma coisa. Aí você escolhe a saída, ao invés de ser PDF, pode escolher para a impressora que você está conectado, ou plotadora, se for o caso, né? Se tiver uma plota conectada. Mas a ideia aqui é você poder imprimir, para dar uma olhada como é que está ficando o desenho, os tamanhos que você está usando de letras, espessuras, essas coisas, tá certo? Então vamos lá, eu vou pegar aqui o desenho original da última aula, tá? Esse aqui é o que nós fizemos na última aula, tá certo? E vou mostrar para vocês alguns outros comandos, tá? Então vou aqui para a guia Home, para a guia que a gente usou na última aula, tá? Vou criar aqui então uma linha paralela a essa aqui com vamos voltar aqui no outro desenho para a gente ver a dimensão. 2,60, né, da face externa para cá 2,60 e para cá 4,15. Então vamos lá, 2,60 e 4,15. Então vou colocar aqui 2,6, tá? Parte externa, tá certo? E ponto 15 aqui. Ok? Agora 4,15 da face externa para cá, tá? E ponto 15 desse aparelho para cá, certo? Pronto, agora eu quero fechar essas linhas aqui. Aqui eu só usei comando que a gente já conhecia, né? Foi o offset para criar essas linhas paralelas. A gente já tinha visto o offset na última aula. Agora, eu tenho várias formas de fazer, de complementar esse desenho. Eu vou usar alguns comandos novos aqui para vocês observarem. Nem sempre o comando que eu vou usar agora pode ser o melhor. Você pode escolher um outro, ter um caminho melhor. Aí é uma coisa que cada um vai se desenvolvendo e vai fazendo. O primeiro comando que eu vou mostrar para vocês é um comando que estende linhas. Então, se eu tiver aqui umas linhas aqui de teste, tá? Aí eu quero, por exemplo, estender essa linha até esse limite. Tá? Na última aula nós tínhamos o comando trim, né, que ele cortava a linha de determinados limites. Então, o trim, né, tr, é um comando que está aqui, né, trim. Eu pego aqui, forneço o limite, clico com o botão direito e clico o que eu quero cortar além desse limite. Essa linha, por exemplo. O Extend faz o contrário, né? Se eu quero estender essa linha até esse limite e essa linha, por exemplo, até esse limite, então eu vou aqui, ele é até agrupado aqui com o trim por conta disso. Então eu seleciono no comando Extend, seleciono o limite até onde eu quero estender esse limite. Clico com o botão direito para ir para a próxima etapa do comando. E estendo, quero estender essa linha até ali, essa até aqui e essa outra até esse limite. Então eu vou estender linhas até determinados limites, tá certo? Então eu vou usar esse comando, por exemplo, para estender essas duas linhas até esse limite externo aqui, ó. Então eu vou usar o Extend para estender até aqui, clico com o botão direito, seleciono as linhas, né? Eu posso selecionar uma por uma, tá? Ou as duas ao mesmo tempo. Eu já estender as duas, então o comando Extend. Aqui eu vou usar um comando um pouquinho diferente, tá? Eu vou usar o comando Fillet. O comando Fillet, ele basicamente concorda duas linhas, tá?
com um determinado raio. Então, por exemplo, chamar o comando fillet. Aí eu tenho algumas opções, entre elas aqui a opção raio, tá vendo? Então eu posso clicar ou então digitar R, Enter. Qual é o raio que eu quero de concordância? Aí eu quero um raio de 0,25 centímetros, 0,25 metros, né? Então, eu selecionei o raio, agora eu vou selecionar quais são as linhas que eu quero concordar. Então, eu quero concordar, por exemplo, essa linha com essa linha. Ele concordou as duas com o raio aqui. Vou repetir o comando. Eu quero concordar agora esta linha com esta linha. Tá vendo? E agora eu vou revisar essa aqui com essa, só para ele estender ali. Pronto. Então ele concorda duas linhas com um determinado raio. E se eu quero concordar em um canto vivo? Aí eu vou colocar R de raio, chamo o comando R, 0. Aí eu vou concordar, por exemplo, aqui esta linha com esta linha em um canto vivo. Tá? Esta linha com esta linha, por exemplo, em um canto vivo. Tá bom? Então vou apagar esse aqui e vou usar aqui o comando fillet. O raio já está igual a 0. Se eu clicar em raio aqui, ele vai mostrar 0, porque eu já tinha colocado, Enter. Vou concordar esta com esta e esta com esta. Tá? Em canto vivo. Tá bom? Eu poderia fazer a mesma coisa aqui, por exemplo. Tá? Só que eu quero mostrar para vocês um outro comando chamado stretch. Tá? Quando eu quero esticar ou encolher algum objeto. Então eu quero encolher, por exemplo, essas duas linhas desse ponto para esse ponto aqui, ó. Tá? Então eu vou aqui fazer o stretch, seleciono as duas linhas. O importante é que ele vai fazer o stretch sempre em relação à seção onde eu cliquei primeiro, tá? Esse ponto que eu vou clicar primeiro aqui, ó, vou chamar o stretch, eu vou clicar no ponto primeiro. Esse ponto está definindo a seção em relação à qual ela vai esticar. Então, cliquei o que eu quero esticar, selecionei tudo que eu quero esticar, clico novamente. Tá bom? Pronto. Se eu quisesse esticar mais coisas, eu ia selecionando tudo que eu quero esticar. Aí eu clico com o botão direito, clico num ponto qualquer. É só o ponto fixo em relação ao qual ele vai esticar. Então eu clico aqui em um ponto qualquer. Pronto. Aí ele pode esticar ou encolher para onde eu quiser. Tá vendo? Só que no meu caso, eu quero encolher ele aqui com precisão para fazer esse final de linha coincidir com esse final de linha. Então o que eu faço? Eu vou repetir o comando aqui, stretch, seleciono isso aqui, seleciono o ponto com precisão, né, final da linha, e aí eu posso levar para lá, vai dar certo, então eu coloco aqui também no orto, né? Aí o orto ele só deixa esticar, ó, na horizontal ou na vertical. Tá vendo? Quando é maior, ou na horizontal ou na vertical. Então eu vou colocar aqui. Pronto. Fiz com precisão essa alteração aqui. Tá certo? Agora eu vou usar o fillet para fechar isso aqui. Observe que eu já podia ter usado o fillet, né? Ao invés de usar o stretch. Eu queria mostrar para vocês o comando stretch. Tá bom? Agora, eu quero cortar isso aqui e quero cortar isso aqui. Então, eu vou usar o que a gente já usou, né? O comando trim. Seleciono isso aqui. Clico no botão direito e vou cortando o que eu quero tirar. Ok? Trim de novo. Seleciono aqui. Clico aqui, clico aqui, clico aqui. Opa, só que não tem essa divisão para baixo. Então, eu vou apagar isso. Seleciono, del. Aí ficou separado aqui. Ficou separado, existe um comando que eu posso juntar duas linhas, tá? Claro, dois segmentos, se eles são colineares, eu posso juntar. Como é que eu faço isso? Eu tenho um comando aqui, ó, que é join. Esse aqui. Join. Então, chamo o comando, seleciono um segmento, seleciono o outro segmento, se eles são colineares, virou uma coisa só. Tá certo? Os segmentos são colineares e virou uma coisa só. Então, fiz aqui o desenho básico. Uma coisa que é interessante aqui no stretch é o seguinte. Ah, não, eu coloquei isso aqui menor. Eu quero aumentar isso aqui 30 centímetros para cima. Então, eu posso pegar aqui o stretch. Ó, o primeiro ponto vai definir a seção. Em relação a essa seção aqui, eu pego aqui para cima, seleciono isso. Clico com o botão direito do mouse
porque eu já selecionei tudo que eu quero esticar. Clico no ponto em relação ao qual eu quero esticar, esse aqui, por exemplo, e levo ele aqui para cima quanto? Só digitar ponto 4, quero aumentar 40 centímetros aqui para cima. Pronto. Aumentei esse espaço aqui 40 centímetros. Tá certo? Outra forma de usar o comando stretch, né? Bom, muito bem. Agora, pessoal, o que acontece? Eu quero abrir a minha porta aqui, ó. Eu tenho uma janela, essa janela não vai existir mais, então eu vou apagar isso aqui. Tá certo? Eu quero abrir uma porta aqui. Essa porta eu tenho uma boneca de 15 e uma porta de 80. Então, de novo, né? Offset.15. Isso eu estou falando mais rápido porque vocês já conhecem. Depois, offset novo ponto 8. Aí eu vou estender, extend, lembra? A gente usou no install, extend do vídeo. Extend, né? Eu posso ir por aqui também, extend, ó. Vou estender até essa linha aqui. Clico no botão direito, já deu limite, essas duas linhas. Agora eu vou no trim, que eu vou cortar isso aqui. Abrir a porta. Para fazer a porta aqui, a folha e a linha de piso de trajetória. Aí a gente já viu também retângulo, né? Clico no ponto aqui, arroba, ela tem 3,5 cm de espessura, ponto 0,35 na horizontal, vírgula, ponto 8 na vertical. Eu tenho um retângulo aqui que representa a folha da porta. Eu vou usar o comando move, né, M, para mover ele com precisão desse ponto para este ponto, tá certo? Aí eu vou usar o círculo agora para criar a trajetória aqui. Eu crio com o círculo, depois eu corto. Quem quiser fazer com arco, pode fazer com arco. Limite, clico no botão direito, corto isso aqui, certo? Abrir a porta. Ok, agora eu quero, aquela janela que estava aqui de 1,5 m, eu quero colocar ela aqui agora. Então, janela, como a gente já fez, pego pelo centro, ó, o triângulo, pro centro. 1,5, ponto 75 para cada lado, né? Offset, 0,75 para lá, 0,75 para cá. Faço o trim, aqui, apago isso aqui, né? Aí, isso aqui eu tô fazendo rápido porque são coisas que vocês já sabem, a gente já viu na última aula, né? Aí agora eu vou fazer aqui as duas linhas paralelas que indicam a esquadria. Pra cá e pra cá, tá certo? Estamos indo, né? Se a gente olhar o outro desenho, tem um pouquinho de coisa ainda. Tem essa porta, tem essa porta que a gente vai abrir, tem a questão das espessuras de linha, as cotas e tal, mas vamos chegar lá. Tá certo? Agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver a questão das espessuras de linha, tá? Por padrão, o que a gente tem quando esses desenhos em geral são, você vai imprimir em folha de grande formato, né? A1, 0, A2. Então você manda para uma empresa de plotagem de modo geral, né? E a empresa de plotagem, quando seu desenho está colorido, ela já tem como padrão essa sequência aqui para a espessura das linhas, ó. 0.1, 0.2 milímetros de espessura, 0.3. Então o verde é como se fosse a lapiseira 0.3 de vocês, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7. O branco é como se fosse a lapiseira 0.7 de vocês, tá? Na verdade a gente às vezes nem usa 0.1 porque como na plotagem ele tem muita precisão, 0.1 ainda às vezes é uma espessura muito espessa, muito grossa. Então a gente usa 0.05, por exemplo, tá? Ou 0.07, aí vai variando, tá? Ao invés de usar essa sequência 01, 02, 03. Mas a gente toma como referência isso aí, depois na plotadora eles já estão acostumados, já sabem ao peso que vai dar para as linhas ficarem com uma proporção comum no mercado, vamos dizer assim. Alguns projetistas não usam essa sequência, usam uma sequência própria, eles informam para a empresa de plotagem qual é a sequência que eles utilizam, tá? Mas nós vamos utilizar essa sequência aqui agora, tá certo? Muito bem, então, eu poderia simplesmente trocar a cor da linha, selecionar a linha aqui, eu quero isso aqui no 0,5, por exemplo. Então eu vou trocando para o 0,5, tá bom? Mas nós vamos fazer um pouquinho diferente.